Agora chegou a hora de fazer uma social e conhecer melhor os vetores, inclusive onde que eles moram. A casa dos vetores é um lugar chamado espaço vetorial. Mas como vocês já sabem, esses caras gostam de parecer seres humanos. E a primeira providência dos vetores em relação às suas casas é construir os famosos puxadinhos, que aqui se chamam subespaços. Olá, aqui é Beto Silva, sou professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Um espaço vetorial não é um espaço qualquer, é preciso que algumas propriedades se verifiquem, que são chamados axiomas. Como naqueles espaços mais genéricos que já vimos anteriormente, o espaço vetorial se caracteriza pela sua dimensão, que é fornecida pelo seu número de direções independentes. Estamos particularmente interessados nos espaços vetoriais gerados pelas linhas e pelas colunas de uma matriz. Nessa aula, vamos tentar explicar da maneira mais simples possível o que é o espaço vetorial. Esse espaço nada mais é do que um conjunto, que nesse momento vamos nomear como U e cujos elementos são vetores. Obrigatoriamente, um espaço vetorial deve conter o vetor nulo, ou seja, o vetor zero. Também, se dois vetores U e V pertencem a U, então o vetor resultante da soma desses vetores deve necessariamente também pertencer a U. Por último, dados um escalar alfa qualquer e um vetor pertencente ao espaço U, o resultado da multiplicação de alfa por aquele vetor deve obrigatoriamente também pertencer a U. Esses mesmos axiomas se aplicam também aos subespaços, que nada mais são do que subconjuntos de um espaço. Então, se V é subespaço de U, então o vetor nulo pertence a V, e, dados dois vetores U e V pertencentes ao subespaço V, então U mais V também pertence a esse subespaço. Além disso, um escalar alfa qualquer multiplicado por um vetor do subespaço tem como resultado um vetor pertencente ao subespaço. Agora vamos definir o subespaço gerado como sendo o conjunto de todas as combinações lineares de um determinado conjunto de vetores. Então, dado S, o conjunto de vetores V1, V2 até Vn, podemos expressar todas as combinações lineares possíveis desses n vetores, fazendo com que os coeficientes variem dentro do conjunto dos números reais, e representaremos o subespaço gerado por S como está na tela. Se nenhum desses vetores puder ser escrito como combinação linear dos outros, então dizemos que eles são linearmente independentes. E se isso ocorrer, diremos que eles formam uma base do subespaço gerado. De uma forma mais geral, um conjunto de vetores V1, V2 até Vn, pertencentes a um espaço V qualquer, será dito uma base de V se ocorrerem as seguintes condições. Primeiro, que V1, V2 até Vn sejam linearmente independentes, ou seja, Li, e nenhum desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos outros. Segundo, que o espaço V seja inteiramente gerado por esse conjunto de vetores V1, V2 até Vn, isto é, não é necessário nenhum outro vetor para gerar V. Por exemplo, os vetores U igual a 1, 2 e V, 2, 1 formam a base do espaço bidimensional, pois são Li. Mas os vetores W, 1, 2 e Z, 2, 4 não formam a base, porque Z pode ser obtido multiplicando-se W por 2. Nessa parte da aula, vamos mostrar visualmente como os espaços vetoriais são formados, particularmente o espaço vetorial bidimensional, ou R2, começando com combinações lineares da sua base canônica,
que é o conjunto de vetores 1, 0 e 0, 1, aos quais chamamos de vetor I e vetor J, respectivamente. Na construção gráfica desses dois vetores I e J, nós iremos verificar duas importantes características dessa base. Primeiro, que eles são ortogonais entre si e que ambos possuem norma igual a 1. Por isso, dizemos que a base canônica é uma base ortonormal ou ortonormada. A partir dessa base, podemos, por exemplo, obter o vetor 4, 3, como combinação linear de I e J, multiplicando-se I por 4 e J por 3 e depois somando essas duas componentes. Observem que qualquer vetor desse espaço pode ser obtido a partir da base canônica e que os coeficientes da combinação linear serão exatamente as coordenadas da extremidade do vetor, ou seja, qualquer vetor V pertencente ao R2 pode ser escrito como uma combinação linear de I e J, em que, se os coeficientes da combinação linear forem A e B, então as coordenadas do vetor serão exatamente A e B. Além da base canônica, quaisquer dois vetores L e I do R2 formam uma base desse espaço. Por exemplo, os vetores V, 1, 2 e U, 2, 1 são linearmente independentes, pois não é possível se encontrar um escalar que multiplique V para se obter U e vice-versa. Vemos que esses dois vetores não são ortogonais, nem são normados. Mas é possível se obter qualquer vetor do R2 a partir deles. Por exemplo, para chegarmos àquele vetor 4, 3, vamos montar a combinação linear com dois coeficientes quaisquer, digamos A e B. Então fica o vetor 4, 3 é igual a A vezes V e B vezes U. Operando as multiplicações, temos então a soma dos vetores A2A mais 2B, B. Vamos então somar as coordenadas respectivas para então concluirmos que 4 é igual a A mais 2B e 3 igual a 2A mais B. Com isso, podemos montar um sistema de equações lineares e, resolvendo, chegamos aos valores de A igual a 2/3 e B igual a 5/3. Graficamente, se multiplicarmos V por 2/3, ele irá encolher, e U por 5/3, ele irá esticar. Deslocando o vetor resultante dessa última operação até a extremidade do primeiro, veremos que o resultado é exatamente o vetor 4, 3. E quando dois vetores são linearmente dependentes, o que acontece? Vejamos o caso dos vetores W igual a 0,5, 0,5 e Z igual a 1 e 1. Vemos que, claramente, Z é igual a 2 vezes W, e W é a metade de Z. Ou seja, esses vetores são linearmente dependentes. Visualmente é fácil verificar que ambos possuem a mesma direção. Além disso, vemos que qualquer que seja o coeficiente que multipliquemos por esses dois vetores, os vetores resultantes continuam na mesma direção. E mais, quando somamos esses vetores resultantes, o resultado da combinação linear continua na mesma direção. Portanto, esses dois vetores W e Z geram um espaço unidimensional, que é a reta, e não o plano R2. E isso ocorre mesmo que os coeficientes sejam negativos, embora o vetor resultante da combinação linear aponte para o sentido contrário. Algumas observações finais. Primeiro, a base canônica do R3 ganha mais um zero em I e J, acrescentando ainda o vetor K igual a 0, 0, 1. Segundo, que em dimensões maiores, a base canônica segue esse mesmo padrão em seus vetores. Terceiro, e muito importante para nós, é que o número de linhas ou colunas Li de uma matriz nos fornece o seu posto. Quarto, uma matriz é dita possuir posto completo se esse é o maior possível. Por fim, se uma matriz quadrada não tem posto completo, ela é dita singular. Retornando aos dados que mostram o tamanho das torcidas, valor das equipes e número de conquistas, vamos considerar apenas duas dessas variáveis, que são a torcida e as conquistas, e teremos uma matriz reduzida a apenas duas colunas.
Vamos então olhar para as suas 11 linhas e teremos um conjunto contendo 11 vetores, cada um com 2 elementos. Esses vetores irão então gerar o subespaço que vemos na animação. Agora mais um exemplo de um subespaço gerado pelas linhas de uma matriz. Só que dessa vez temos aí 30 atacantes que atuaram no Brasileirão de 2020 e os seus respectivos registros para as métricas gol esperado e assistência esperada. É, portanto, um conjunto com 30 vetores que geram um espaço do R2, mostrado na imagem, sendo no eixo horizontal o XG, o gol esperado, e no vertical o XA, assistência esperada. Sem qualquer espaço vazio na cabeça, vamos para o laboratório. Olá, turma! Aula de laboratório 8, na qual vamos tratar do espaço vetorial gerado por uma base. Aqui, para simplificar as coisas, vamos trabalhar no espaço bidimensional e também usar a base canônica. A pergunta que fazemos é: será mesmo que infinitas combinações lineares desses dois vetores são realmente suficientes para gerar ou para preencher toda a área do espaço bidimensional? Então vamos criar esses vetores I e J, que são os vetores da base canônica, I igual a 1, 0 e J igual a 0, 1, e vamos delimitar no plot apenas uma área do espaço que seja suficiente para podermos enxergar o que se passa. Para isso, vamos estabelecer o intervalo do eixo x de menos 2,5 até 2,5 e o mesmo para o eixo y. Mas lembre que o que vale aqui vale também de menos infinito a mais infinito. Com as extremidades já estabelecidas pelo plot, vamos usar o nosso já conhecido ciclo for e a função arrows para traçar os dois vetores da base canônica, sendo que os dois primeiros parâmetros da função arrows, que é 0, 0, são as origens das flechas, e IK e JK são as extremidades. Como K vai de 1 até 2, teremos que I1 é igual a 1 e I2 igual a 0, assim como que J1 é igual a 0 e J2 igual a 1. O length é o comprimento da ponta da flecha e LWD é a espessura das linhas. Col é, obviamente, a cor. Feito isso, vamos estabelecer um n igual a 5 para determinar uma repetição para um outro ciclo for, que dessa vez será utilizado para construir combinações lineares de i e j. Os coeficientes das combinações lineares serão os elementos de x e y, vetores gerados pela função Hanif, contendo n números aleatórios cada um, dentro de um intervalo de números reais entre menos 3 e 3, segundo uma distribuição uniforme. Os números aleatórios gerados por Hanif têm distribuição uniforme, ou seja, todos têm a mesma probabilidade de ocorrência. Dentro do ciclo para k igual a 1 até n, vamos criar um vetor como combinação linear de i e j, cujos coeficientes serão x, k e y, k. Em seguida, ainda dentro do ciclo, plotamos o vetor v. Como n igual a 5, apenas 5 vetores serão criados. Vamos ver então como vai ficar. Está longe ainda de preencher todo o plano. Então vamos aumentar o valor de n para, digamos, 500 e ver o que acontece. Parece que começa a tomar forma. Vamos aumentar mais um pouco para n igual a 5.000. Estamos chegando lá. Vamos de n igual a 10.000 e depois igual a 20.000. Acho que vocês já perceberam que, quanto mais aumentamos o tamanho de n, mais espaços são preenchidos no plano. Como, teoricamente, n deve tender a infinito, ou seja, todas as combinações lineares possíveis com os vetores da base, fica então fácil notar que o plano inteiro pode ser determinado apenas a partir das combinações lineares ou de infinitas combinações lineares desses dois vetores i e j. O mesmo vale para qualquer espaço. Eu sei, é tudo muito abstrato, mas soltem a imaginação de vocês que no final vai valer a pena. Até a próxima aula.